Olá pessoal, aqui é a Cátia Boroni, a jornalista responsável pelo site Diário de Falcoaria, e começando hoje uma série de vídeos sobre livros de falcoaria. E é uma série muito especial porque eu vou falar um pouquinho, vou fazer uma resenha sobre os melhores livros de falcoaria para vocês lerem. E eu vou começar com o meu predileto, o primeiro livro que eu li quando eu comecei a estudar sobre esse assunto fascinante, que foi lá em 2014, que é um livro gratuito que está em PDF para todo mundo poder baixar e ler. Eu fiz uma impressão, que é o Manual Básico e Ético de Cetreria, que é feito pelo governo da Espanha. Ele sai em espanhol, porém eu acredito que vocês vão conseguir ler com um pouquinho de dedicação. É um material maravilhoso e eu vou falar sobre ele agora, capítulo por capítulo, para vocês. Então, começando, o primeiro capítulo vai ser sobre História, Evolução e Panorama Actual de la Cetreria. Ele tem ilustrações muito lindas. Então, nesse capítulo aqui, ele vai definir o que é a falcoaria, como que a falcoaria é vista hoje, né? Vai falar sobre a importância da falcoaria e logo depois vai vir Origem de la Cetreria. Ele vai falar desde os primórdios da falcoaria, a falcoaria na era medieval e a falcoaria nos dias de hoje, né? Vai falar também, obviamente, sobre a falcoaria na Espanha, tanto no passado como também hoje em dia. E vai trazer como que você deve começar na falcoaria se você é da Espanha. Então vai falar um pouquinho sobre as associações, sobre a questão da legislação também. No capítulo 2, a gente tem aves de cetreria. Então, a gente vai ter um capítulo todo dedicado às aves utilizadas na falcoaria mundial. Mas o mais interessante aqui é que ele vai começar com a questão da biologia. Então, ele vai trazer anatomia externa da ave de presa, onde ele vai falar aqui, por exemplo, sobre a pena e suas partes. Depois, ele vai falar sobre a plumagem em geral. Então, ele vai trazer aqui mais detalhes da anatomia das aves de rapina, né? No caso da ave, a cauda. Ele vai falar sobre a muda, sobre os desenhos morfológicos em rapazes, que aqui tá mostrando aqui uma águia, para vocês verem como que é a anatomia dela. Depois ele vai trazer também acípedes, falcões e os ratoneiros, que são o parabúteo. Ratoneiros, aqui então são os falcões e aqui os acípedes. Então vocês podem perceber como que o desenho a morfologia é bem diferente. Depois vai falar sobre o dimorfismo sexual. Tem uma parte muito importante que vai falar sobre a anatomia interna e vai falar sobre os músculos peitorais e como que você pode analisar o estado da ave de rapina através do exame da quilha, e vai mostrar aqui cada um dos estados da quilha e o que quer dizer, ou seja, se a ave está num peso bom, se ela está num peso muito acima do que deveria ou muito abaixo. Então isso aqui é bem interessante. Logo depois ele vai vir com tipos de criança. Falei assim, o que é isso? É o imprint. Então ele vai falar um pouquinho sobre como é ter uma ave imprintada, uma ave criada pelos pais, uma ave com dual imprint. Então quais são os benefícios de cada tipo de imprint. Depois ele vai falar sobre anilha, microchip, documentos CITES e também os documentos que são necessários para você ter uma ave de rapina na Espanha. E aí ele vai começar com as fichas das aves de rapina utilizadas na falcoaria. E vai dividir então em duas partes, o bajo vuelo e o alto vuelo. Então aqui vocês têm, claro que no PDF está colorido, a foto da ave com as seguintes informações. Então a gente tem características físicas, caráter, salud, tipos de presas, tipo de voladeiro, caçadeiro, ou seja, o temperamento da ave, a saúde, se ela tem uma saúde mais delicada, se é uma ave mais resistente, tipos de presas que ela caça e o tipo de campo necessário para voar aquela ave. Então são informações realmente muito legais.
Nessa parte de bajo vuelo, ele vai trazer o Açor, o gavião europeu, que é o Acipternissus, a guilha de Harris, que é o Parabútel, né, Uniciptus, o ratoneiro de cola roja, que é o Butel jamainicensis. Vai trazer também o búho real, que é a coruja bulbo, que é muito utilizada lá na Espanha. A águila real, para fechar essa parte de bajo vuelo. Começando o alto vuelo, ele vai trazer o rei, o falcão peregrino, obviamente. Depois o falcão gerifalte, ou gir, como a gente fala. Depois vai ter o falcão sacre, o falcão borne, que é o falco biárnicos, o esmeron, que é o falco columbarius, o cernícalo comum, que é o falco tininculus, e o cernícalo americano, que é o falco esparverius. Também vai trazer o halcón aplomado, que é o falco femoralis, e vai falar um pouquinho também sobre os híbridos. Por exemplo, um híbrido de gerifalte com peregrino, que lá é muito comum. Depois disso, vem um capítulo que eu acho mais importante, que é esse daqui, Implicaciones de hacerse cetreiro. Esse manual chama Manual Básico e Ético de Cetreria, justamente porque ele traz essa questão ética de ser um falcoeiro. Então, nesse capítulo, ele vai começar com algumas perguntas. Você conhece as características da ave que pretende voar? Conhece as características das presas que você pretende caçar? Lembrando que lá na Espanha a caça é permitida, né? Conhece todas as necessidades da sua ave? Você está suficientemente preparado para manejar a ave? Você tem a logística e o tempo necessário? Então ele vai discutir isso tudo, vai trazer e traçar um perfil do bom falcoeiro, que é bem interessante. Depois ele vai falar como que a gente escolhe uma ave de alto voo, de baixo voo. Depois ele vai falar sobre as vantagens de ser falcoeiro, os compromissos e dificuldades dessa vida. E ele vai trazer uma coisa interessante, que é o Código Ético del Cetreiro, que é muito legal também. Então esse é um capítulo bem reflexivo, bem assim, que leva a pessoa a pensar para ver se a falcoaria realmente está adequada à vida daquele iniciante. Logo depois disso vem o capítulo La Salud en las Aves de Cetreria, aonde vai falar sobre a nutrição, vai falar sobre as vantagens de uso de comida fresca ou de comida congelada, a egagrópila, as pedras. Aí vocês vão falar, pedras? Sim, são umas pedrinhas que você administra, né? Ele vai falar por que isso é importante. Depois ele vai falar sobre deficiências nutricionais, sobre a água, recomendações também no manejo das aves. Aí ele vai começar a falar um pouquinho sobre os equipamentos, as instalações. Então é muito completo essa parte, tá? Cuidados com alta ou baixa temperatura, higiene, transporte em veículo, como prevenir enfermidades, quais são as enfermidades mais comuns, também legal. Depois vem o capítulo 5, que é o manejo de aves de rapina, com essa ilustração que eu acho muito divertida, né? A ave tá aqui, tá nem aí. Então ele vai trazer aqui, de novo, a discussão parental ou improntada, ou seja, criada pelos pais ou imprintada. Depois a atitude perante a ave, todos os equipamentos, tanto do que o falcoeiro tem que ter, quanto os equipamentos que a ave precisa ter, o manejo cotidiano. E aí ele vai falar do passo a passo, que é o voo ao punho, o uso do capuz, inclusive ele ensina como colocar o capuz, a questão de comer na luva, como fazer com as debatidas da ave, como agir nessa situação. Ele vai falar sobre o controle de peso, vai trazer as características do que é o peso de voo, o que é o peso de caça e o que é o peso gordo ou o peso cheio. Então é muito didático, tá, gente? E logo depois vem os primeiros passos do adestramento, que também é muito interessante. Salto ao punho, vai falar sobre o uso do lure, a rotina diária, para que quem não sabe, não tem a menor ideia, ter uma ideia assim, nossa, como que vai ser meu dia a dia, então, assim que eu tiver uma ave de rapina.
aqui dá para você ter esse panorama completo. Logo depois vem a parte de caça, as principais presas capturadas na falcaria. Vai falar também sobre as modalidades de caça. É muito interessante essa parte da altaneria, que ele vai explicar aqui como é, olha, no desenho aqui, como que é a altaneria. Então é realmente muito legal. Vai falar sobre o uso do cachorro, vai falar sobre os estilos de caça também, que o mano por mano. O mano por mano é quando a ave sai da luva do falcoeiro, né? Então, além da altaneria, vai falar do mano por mano, vai falar da variante a toro suelto. E é bem didático também, fica bem fácil de entender como que funciona a partir desse momento. Depois ele vai falar sobre a questão da documentação necessária para poder praticar falcaria na Espanha. Lá é permitido caçar, mas você tem que passar por uma série de etapas para você conseguir a sua permissão de caça, então é interessante também saber disso. E logo depois vem os anexos, onde tem um dicionário explicando cada um dos termos utilizados na falcaria. Então é isso, gente. Esse livro, com certeza, vale muito a pena ler. Não percam os próximos vídeos dessa série de resenhas de livros de falcaria aqui no site Diário de Falcaria. Não se esqueçam de me acompanharem nas outras redes sociais, no Facebook e também no Instagram. E lembrem-se, no site Diário de Falcaria vocês encontram 5 revistas gratuitas em 5 idiomas sobre falcaria, 3 sobre corujas, além do livro O Falcão Quiriquiri na Falcaria Moderna, traduzida para o português, e muitas entrevistas com falcoeiros e educadores ambientais do Brasil e do mundo. Então, acessem www.diariodefalcaria.com e continuem me acompanhando para verem mais vídeos e mais conteúdo de curiosidades e muita informação sobre falcaria, educação ambiental e aves de rapina em geral. Então, até o próximo vídeo!